Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade nessa quarta-feira ao estudo que nós estamos fazendo do nosso Catecismo Maior de Westminster. E nós chegamos numa sessão que trata sobre oração. Então, eu queria convidar você nessa noite a abrir juntamente comigo para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Essa noite eu vou fazer uma pequena introdução, irmãos, à oração do Pai Nosso. Nós tratamos aqui de alguns aspectos, de algumas características, de alguns tipos de oração. Instruímos vocês nisso e nós cremos que o Senhor está nos amadurecendo para orar melhor. E os pastores puritanos preocupados com esse aspecto da piedade da vida da igreja, eles também trabalharam a oração do Pai Nosso, que é um modelo bíblico pelo qual nós devemos observar dentro de nossas orações. Eu queria então mostrar isso para vocês nessa noite. Se der tempo, nós olhamos para as perguntas e respostas. Se não, nós vamos nos manter aqui no texto bíblico, tá bom? Então, meus irmãos, a oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida da face da terra. Em primeiro lugar, nós temos que frisar isso. Todo país cristão conhece de cor. Algumas igrejas têm usado a oração do Pai Nosso na sua liturgia, e alguns irmãos utilizam a oração do Pai Nosso para poder orar na sua vida particular. E a oração do Pai Nosso é a oração de cor que nós sabemos. Claro que tem outras orações dentro das Sagradas Escrituras, vários salmos são oração, os profetas fazem orações, mas a que é mais conhecida no mundo todo é a oração do Pai Nosso. Por isso a importância dela para o nosso estudo. Em segundo lugar, nós temos que entender, meus irmãos, que a oração do Pai Nosso ela tem uma estrutura. E eu queria que você olhasse comigo hoje essa estrutura. E você vai então perceber que a oração do Pai Nosso, em primeiro lugar, o Senhor Jesus nos ensina a quem orar, em primeiro lugar. Segundo, Jesus nos ensina o que pedir na oração. E em terceiro lugar, nós vamos ver aí uma condição para poder recebermos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então essa é a estrutura do Pai Nosso. A quem nós devemos orar, o que nós devemos pedir, e em último lugar, qual é a condição para nós recebermos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida no momento em que nós oramos. Irmãos, vamos olhar aqui então qual é o contexto da oração do Pai Nosso. Bom, o contexto, irmãos, é o contexto da religião judaica. E uma pergunta que salta aos nossos olhos. Os judeus não sabiam orar? Claro que eles sabiam. Desde pequenininhos, eles são ensinados a orar a Yahvé e Elohim. Se você ler Lucas, capítulo de número 11, Mateus não registra isso, você vai perceber, irmãos, que os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para ele: Senhor, por que João Batista ensinou os seus discípulos a orar e o Senhor não nos ensina? Senhor, nos ensine a orar. E a pergunta aqui que nós fazemos, irmãos, é essa: por que os judeus, que desde criancinhas são criados, irmãos, dentro da Torá, recebem o Shema, lá de Deuteronômio capítulo de número 6, o Shema, eles conhecem que eles devem buscar ao único Deus, Criador dos céus e da terra, que deve ser invocado, porque eles pedem para Jesus para serem ensinados a orar. Eles não conhecem os salmos? Eles não conheciam as orações dos profetas, dos reis? Claro que eles conheciam. Mas nós entendemos aqui um aspecto, irmãos, primordial da oração. Quando o Senhor Jesus chega
Ele é aquele que vai, meus irmãos, aumentar a nossa compreensão da oração. A oração não é somente uma via, irmãos, religiosa de falar com Deus. É muito mais do que isso. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, nos faz perceber que tem muito mais coisa do que somente pedir a Deus as coisas. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele nos faz ter um discernimento espiritual para ver a importância da oração, porque nele se cumpre a oração, nele está a oração. Ele é o homem de oração. O Senhor Jesus Cristo é o ápice da oração. No nome dele é que nós oramos. E é no nome dele que a nossa oração tem algum poder. E é no nome dele, irmãos, e na pessoa dele, que nós vamos ser ouvidos por Deus o Pai. Então, quando Jesus chega, os discípulos que já eram judeus, que tinham conhecimento da oração dentro do judaísmo, eles vão precisar perguntar: Senhor, tu que és aquele que é o mediador entre Deus e os homens, se é no teu nome, se é no teu poder que nós devemos orar, no Espírito do Senhor que nós devemos orar, então, Senhor, nos ensina a orar. Por isso é que eles perguntaram para Jesus. Porque em Jesus nós encontramos o ápice da oração. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, então, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 5, que o Senhor Jesus Cristo ele vai, em primeiro lugar, dizer como nós não devemos orar. Em primeiro lugar, verso 5, ele vai dizer: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Perceba então que muitos têm usado a religião para se promover. Nós vamos perceber isso nos nossos dias hoje, claro, que muitos usam a religião para muitos fins, até para ganhar dinheiro. Usam a religião, usam a igreja, usam o nome de Deus. Mas os judeus, irmãos, especialmente os escribas e fariseus, que eram a elite religiosa do judaísmo, eles tinham uma prática meio, irmãos, esdrúxula, até invocada, né? É invocado isso. Parece fala. Então, ele era invocado. O que eles faziam? Eles esperavam, né, uma multidão, né, se aglomerar um pouquinho nas praças e levantavam as mãos, os olhos para o céu, impostavam a voz e começavam a fazer altas orações para que todo mundo ouvisse a sua oração e pudesse dizer: eu um dia quero ser igual a esse homem. Esse é um homem de Deus. Todo momento está orando, buscando a Deus. E o fariseu estava lá: ó Senhor, Yelavé, Elohim, Hashamai, Darai. Orando em voz alta, invocando a Deus e todo mundo olhando. Perceba, irmãos, isso é, o Senhor Jesus Cristo diz, hipocrisia. Hipocrisia, irmãos, é se esconder atrás de alguma máscara, de alguma coisa. É o hipócrita, né? Ele está fazendo só para que os homens vejam. E o Senhor Jesus Cristo diz: aqueles que oram assim já receberam a sua recompensa. Então, isso é hipocrisia. Entendem porque na igreja, eu falei aqui para vocês, quando lhe convidar para orar, você só vai orar aquilo que você tem. Não finja palavras elucubrativas, teológicas, pneumatológicas. Não faça isso. Você tem que orar com o que você tem. Você é aquilo, você é aqui na igreja, aquilo que você é nos seus joelhos em casa. Então você não vai ter mais o que oferecer do que isso, né? E nem tente forçar isso, porque se você fizer isso,
Deus, ele vai punir você. Você não vai receber recompensa de Deus. Então esses homens, eles não eram ouvidos por Deus, eram ouvidos pelos homens, mas não por Deus. Deus abusa disso, né? É como aqueles irmãos que chegam na igreja, né, como eu disse aqui para vocês, aí o cara vai lá na frente, né, chama para fazer a oração, aí o irmão imposta a voz, diz: irmãos, nessa noite abençoada, glória, aleluia, rachamai. Que é isso, rapaz? O irmão estava falando bonzinho agora a voz dele mudou. O que está acontecendo com ele? É esquizofrênico? Então tem gente que quer mostrar espiritualidade assim. O que é isso? Farisaísmo puro. Farisaísmo. Portanto, nós devemos fugir disso. Nós fugimos disso aqui, nós abominamos isso aqui na igreja. Spurgeon, uma vez, convidou um irmão para orar. Aí ele começou a orar e passou 5, 10, 15 minutos. Aí Spurgeon, o príncipe dos pregadores, no tabernáculo lá em Londres, irmão, tá bom, pode parar aí, acabou. Mandou parar a oração. Não, tá bom, já tá bom, parou. Pode parar aí, vamos continuar o culto. Porque, irmãos, a oração, quando é hipócrita, ela é percebida. Ela é percebida. Então, quando nós orarmos na igreja, nós temos que orar com a piedade e a espiritualidade que nós temos. Alguém já disse, quando você orar em público, não ore muito. Seja simples e objetivo. Porque se você passar 10 minutos, a igreja não vai estar mais acompanhando a sua oração. Depois de 10 minutos. Se você passa mais 10 minutos, a igreja vai estar orando contra você. Então você não pode passar muito tempo. E tem gente que perde esse tino. Aí o pastor chama para orar uma vez, né? Aí o cara pensa, agora é a minha oportunidade, vou orar. Aí começa. Então a gente percebe que isso é oração hipócrita. Não pode ser assim. Como é que nós devemos fazer então? Jesus diz como não fazer, depois ele diz como fazer. Tu, porém, verso 6, quando entrares no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai em secreto, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E ele vai então nos ensinar, irmãos, que a oração, ela é para Deus ver. Se nós esperamos que Deus ouça as nossas orações, nós devemos fazer isso de maneira, meus irmãos, não é escondida, que ninguém possa ver, mas nós temos que ter a consciência que nós temos que orar para que Deus veja e do céu Ele nos atenda. Temos que ter isso no nosso coração. Aí o Senhor Jesus Cristo, Ele vai continuar e vai dizer assim, como nós não devemos orar ainda. Verso 7. E orando, não useis das vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que Ele o peçais. Primeiro, Jesus, Ele recrimina a oração dos judeus, que é para todo mundo ouvir, para todo mundo ver. Não façam isso. Depois ele vai aqui recriminar a oração dos gentios. Os gentios, irmãos, os pagãos, que vêm do paganismo, eles têm um jeito de rezar e de usar palavras de maneira repetida. Isso a Igreja Católica assimilou e trouxe para as suas rezas. E aí nós vemos então o texto, a cada bolinha, 10 Pai Nosso, depois, como é, Orlando? 20 Ave Marias, 5 Pai Nosso, então, vai repetição. De onde vem isso? Do paganismo. Os pagãos faziam isso. Estão lembrados lá, de Elias no Monte Carmelo, com os 400
né, e 50 profetas de Baal, o que eles faziam? Batendo, se martirizando, né, até sangrar e fazendo repetições. Acorda Baal, nós estamos aqui, acorda Baal, nós estamos esperando, acorda Baal. Quando Elias orou, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, te manifesta. Fogo caiu. Acabou com tudo. Então, a nossa oração, ela não pode usar de vãs repetições. Não é que você não possa fazer várias vezes o mesmo pedido. Mas Deus, irmãos, é um Deus inteligentíssimo. E as nossas orações, elas também têm que ser inteligentes. Você não está falando com um pedaço de madeira, que você fica usando e falando as mesmas palavras. Você está falando com Deus Todo-Poderoso. Lembram de Lucas, capítulo de número 8, daquela viúva inoportuna que batia na porta do juiz e o juiz disse, eu vou atender ela. Da mesma forma, irmãos, todas as vezes que nós vamos diante do trono de Deus, nós estamos indo também como um pedinte que vai diante do tribunal do Senhor. Ele é o nosso juiz, ele vai julgar a nossa causa. E todas as vezes que nós vamos orar, nós temos que usar os melhores argumentos para Deus nos atender. Então não fique usando dos mesmos argumentos. Mude os argumentos. Mude a maneira de falar. Deus é o juiz, ele está julgando a sua causa. Vou atender ou não vou atender? Quais são os argumentos? Se nós vamos pedir coisas para os outros fazer para nós, nós levamos argumentos. Por que com Deus nós queremos usar de vãs repetições? Senhor, me atende porque eu mereço. Senhor, me atende porque eu mereço. Não, você não merece. Nós não merecemos nada. Então você tem que usar argumentos, não é isso? Então, se você quer que seu esposo compre um fogão novo, e ele não quer comprar, aí você tem que orar a Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de um fogão novo, mas meu esposo não quer comprar. Aí você vai usar argumento. Senhor, eu quero cozinhar, não é só para mim, é para a família toda. Qual é a estrutura então do Pai Nosso? Para que você decore aí. Escreva na sua Bíblia, por favor, tá bom? Veja aí então, em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a quem orar. A quem nós devemos orar? Verso de número 9. Vamos ler aí? Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A quem nós devemos orar? Aos anjos? Aos santos? E tem até aqueles que oram aos demônios. A quem nós devemos orar? A Deus, o Pai. Aqui, meus irmãos, está o que eu disse para vocês. Em Jesus, a oração, ela ganha uma conotação, irmãos, muito mais importante, muito mais espiritual. Por quê? Porque até aquele momento, os judeus, eles oravam a Yahvé e Elohim, ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele aqui não vai usar Yahvé e Elohim, mas Ele vai usar aqui Pai. E vós orareis assim, Pai Nosso. Perceba então que Jesus, Ele vai dizer que Deus, Ele tem uma família. E que se você é da família de Deus, você tem que chamar Deus de Pai. Ele é seu Pai. Porque Ele nos comprou pelo sangue de Cristo para fazer parte da sua família. Ele nos adotou. Nós estávamos no orfanato, no mundo. Deus então pagou a certidão que compra a nossa filiação. A nossa certidão de que nós somos do Pai Celeste. Qual é? Pelo sangue de Cristo.
E aí então nós fomos selados pelo Espírito Santo, nós recebemos a certidão e agora nós temos um Pai. Interessante, irmãos, é que agora o Senhor Jesus Cristo tira aquela conotação de que Deus é um Deus distante e faz você olhar para Deus como um Pai que está perto de você. E Ele vai dizer, né, se um filho pede pão ao pai e o pai não lhe dá pedra, nem um escorpião para lhe morder, quanto mais o vosso Pai Celestial, que cuida da gente. É um Deus tremendo, não é? Então aqui nós devemos orar a um Deus distante, né, como afirmam, né, alguns estudiosos deístas, que Deus ele deu corda no universo e se ausentou. E agora nós estamos vivendo pelas leis naturais. Os deístas falam isso, mas nós não somos deístas. Nós somos teístas. Os deístas, irmãos, são aqueles que entendem que Deus, ele não pode mexer na ordem natural. Não tem milagre. Deus não pode meter a mão no universo. Ele deu corda como um relógio e deixou. Os deístas ensinam assim. Mas nós não entendemos assim. Nós entendemos que Deus é nosso Pai. Nós somos teístas. E entendemos que Deus cuida da gente e Ele coloca a sua mão e Ele vem até nós e nos ampara aqui. Muito bem. Vamos então ver aí, meus irmãos, como é que nós devemos pedir? O que nós devemos pedir? Começa com P. Tudo que nós devemos pedir. São 3 P's aqui que nós vemos. Tá certo? Para a nossa aprendizagem aqui de maneira didática. Quais são os 3 P's que nós devemos pedir a Deus? Em primeiro lugar, verso de número 11. Qual é o primeiro P? O pão. Então, em primeiro lugar, nós devemos pedir a Deus o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o que nós devemos pedir é o sustento básico diário, todo dia. Se você pedir, Deus não vai lhe faltar. Por isso que o salmista disse: nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. Agora aqui nós devemos entender uma coisa. Deus está prometendo sustento diário, o pão. Não está aqui prometendo para nós a sobremesa. Não está aqui prometendo, né, um creme com chantilly. Não está prometendo aqui, né, um brownie, né, com sorvete de baunilha, com cobertura de chocolate. Deus não está prometendo isso. O que Deus promete aqui para todos aqueles irmãos que são filhos dele é o sustento básico diário. Deus não vai deixar faltar. Tem muito crente que, né, tem pregado aí, não, eu sou filho do rei e eu tenho que comer o melhor da terra. Né? Então eu tenho que ter na minha casa geladeira cheia, né, de coisas boas e eu vou comer. Irmãos, nem sempre é assim. Se Deus lhe der condições, pela graça dele, que você tenha e que você coma. Né? Isso é muito bom. Né? Isso é graça de Deus se você tiver. Porque 2 coisas nós temos que fazer bem. É comer bem e dormir bem. Né? Então a gente não pode regrar com comida e com dormida. Né? Então essas coisas têm que ser o melhor. Agora, naqueles dias, para uma sociedade que vivia de agricultura, né, prometer, né, o sorvete daqui bom Sorvani é difícil, né? Então, era o pão. Deus ia abençoar a terra para dar o pão. E nós aqui, a mesma coisa. Nem sempre nós vamos ter um emprego bom, que nos dê um salário bom. Às vezes nós vamos ter que ralar muito. Mas Deus não vai deixar faltar o básico. Segundo, nós devemos então
pedir a Deus uma segunda coisa que deve estar em toda a nossa oração. Segundo lugar, verso 12. Qual é o segundo P? O perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, meus irmãos, toda oração, ela não é completa se você não pedir perdão a Deus pelos seus pecados, analisar o seu coração, ver o que você fez no dia de errado, né? E você então fazer uma análise de arrependimento e confissão de pecado. Os pastores puritanos vão dizer isso, né? Um dos elementos da oração é o arrependimento e confissão de pecado. Você tem que fazer isso. Senão você não está diante do Criador. Você está se confundindo. Deus, ele é o reto e justo juiz. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, lá em Apocalipse, vai dizer que os seus olhos são como chama de fogo. Ele vê tudo. E os olhos dele, irmãos, ele queima toda injustiça. Então nós não podemos orar sem pedir, Senhor, perdoa os pecados que eu fiz diante do Senhor hoje. Tem que haver confissão e arrependimento. Nós temos que fazer uma autoavaliação do dia. O que eu não fiz? O que eu não fiz? O que eu deixei de fazer? Por que eu tratei minha esposa assim? Por que eu tratei meu filho, minha filha assim? Por que eu respondi, né, ao colega de trabalho assim? Então você tem que fazer uma avaliação e pedir perdão a Deus. Tem que constar na oração. Por fim, meus irmãos, último P, tá certo? Que é proteção. Veja aí, por favor, verso de número 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pastor J.C. Riley, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que nenhuma oração é completa se você não orar pedindo proteção do diabo. Você tem que, em toda oração, lembrar: o diabo é um leão que ruge. Ele está ao meu derredor querendo me tragar. Então nós temos, irmãos, que orar pedindo a Deus proteção contra a tentação do nosso próprio coração e aquelas ciladas do inimigo que ele pode propiciar para acabar com a sua vida, para acabar com o seu testemunho, para acabar com o seu casamento, para acabar com a paz dos seus filhos. Irmãos, nós temos que orar pedindo a proteção de Deus. E ele vai finalizar aí dando uma condição. Verso 14 e 15. Vamos ler aí todos juntos? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha só. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele vai dizer em outra passagem, antes de vir para a igreja, que você brigou com seu cônjuge, vá e se reconcilie. Se você discutiu com seus filhos, vá e se reconcilie com seu próximo. Então, não adianta você vir para a igreja, tentar entregar a Deus uma oferta de sacrifício, de adoração, se você não perdoou, está com rancor, quebrou seus relacionamentos, se você não restaurou. Uma das formas, irmãos, que nós mostramos piedade e espiritualidade é quando você consegue estar em paz com o seu próximo, para que você então esteja em paz com Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina até a orar pelos nossos inimigos. Imagine por quem está próximo de nós. É um familiar, um parente, nosso cônjuge, está em casa. Nós temos que orar e perdoar. Então, um dos sintomas que você, né, está sendo ouvido por Deus
que você se trata, se cuida para ser um coração perdoador. Uma pessoa generosa. Uma pessoa que dá a segunda face, que anda a segunda milha. Ah, pastor, não. Isso é só Deus mesmo, não. Isso é Deus em você. Se você quiser sentir Deus trabalhando em você. Então não vem com esse argumento. Ah, pastor, eu sou assim mesmo. Eu sou bruto mesmo. Eu sou uma pessoa rancorosa. Né? Ah, meu irmão, então sinto muito. Mas você não é uma pessoa abençoada, não. Me perdoe. Você é uma pessoa amaldiçoada. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela tem essa condicional. Deus, ele só nos ouve as nossas orações, o nosso pedido de sustento todo dia, o nosso pedido de perdão todo dia, né? O nosso pedido de proteção todo dia, se nós perdoarmos, né? Restaurarmos nossos relacionamentos, formos, né, pessoas que buscam a paz, que pacificam e que são reconciliadores. Portanto, irmãos e irmãs, esse é o conteúdo, o escopo, a estrutura da oração do Pai Nosso, que deve impactar a nossa oração, a nossa maneira de orar. Então, eu queria finalizar nessa noite pedindo a você que quer ser, né, um crente fiel, um crente zeloso, um crente de oração, que você então medite sobre esses passos para que você tenha a bênção de Deus sobre a sua vida. Que a nossa igreja seja uma igreja próspera em oração, porque você também é próspero na oração, no seu coração e no seu lar. Amém?